E voltamos em programa Plantão da Tarde desta quinta-feira para você que está conosco ligado aqui na programação da TV Plan. Está na hora de debater, está na hora do quadro Em Debate. Bom, como você já sabe, todas as terças e quintas-feiras nós temos temas de relevância colocados em pauta, em âmbito municipal, estadual e até nacional. São duas visões diferentes apresentadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. Hoje, em pauta, nós vamos abordar que mesmo com restrições, prefeitos realizam obras de grande notoriedade nos municípios brasileiros no último ano de mandato, este ano eleitoral. Também vamos debater sobre quais os cuidados que os eleitores devem observar com os trabalhos de revitalização, manutenção e construções e até mesmo em acordo com a lei eleitoral, que algumas situações as prefeituras não poderiam fazer durante o período eleitoral. Já aqui em nosso estúdio, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Mais uma vez, obrigado pela presença, Camilo. E também, gente, nas próximas edições, segue conosco como debatedor o cientista social, professor de Sociologia, especialista em Filosofia Contemporânea e ex-secretário de Cultura, Hudson Luiz Vilas Boas. Hudson, obrigado pela presença também e bem-vindo mais uma vez, viu? Em todos os finais de mandatos, as ações realizadas pelas prefeituras se repetem, né, gente? Seja melhorias nos bairros, asfaltamento em vias públicas que por anos ficaram sem manutenção, reivindicações antigas. E para a gente começar o nosso Em Debate, a introdução por parte do professor Hudson Vilas Boas. Boa tarde, né? Boa tarde, Galo. Boa tarde, Camilo. Boa tarde aos nossos telespectadores, né? E, infelizmente, né? Entra ano, sai ano, inicia-se um novo processo eleitoral, muda-se os nomes e muitas práticas continuam as mesmas, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Morava lá em Botelhos, né? Mandar um abraço aí também pro pessoal de Botelhos. E eu já ouvia falar isso, né? O prefeito só trabalha no último ano do mandato. E aqui nós não estamos falando de um caso específico, né? Mas é algo geral que a gente vê acontecendo por esse país afora, tá certo? É sempre bom lembrar que nós temos, por exemplo, o plano plurianual, que ele coloca ali uma série de ações, de metas, né? Para poderem ser cumpridas ao longo de 5 anos. Então, qualquer prefeito, quando assume, ele está ou no início de um plano plurianual, ou no meio do plano plurianual, ou no final do plano plurianual, que são a cada 5 anos e as eleições a cada 4. Então, ele tem que saber ali, né, independente do prefeito que for, do partido que for, do grupo político que for, que ele já tem uma série de metas ali para poder realizar. É claro que qualquer candidato também tem o seu plano de governo, e ele tem também as suas ideias que vai colocar para a cidade, que é mais que legítimo, afinal de contas ele disputou uma eleição e venceu, né? Então dentro daquilo do que está no ordenamento jurídico, dentro de tudo aquilo que prevê na legislação, tanto municipal, estadual, federal, ele pode fazer as intervenções que bem entender. Agora, sempre nos causa estranheza, né? E volto a repetir, não estou falando de um caso específico, mas é no Brasil como um todo, a gente vê isso, vê pelos noticiários, os prefeitos deixando sempre ações que são importantíssimas para a população para poder fazer essas ações no último ano de mandato. E aí nós temos que distinguir também o que são aquelas ações que realmente necessitam ser feitas, o que são ações de manutenção e o que é aquilo que muitas vezes até estava ali no plano de governo do candidato e que ele guardou para fazer no seu 4º e último ano de mandato. Tá certo, agora a oportunidade de introdução por parte do professor Camilo Oliveira. Boa tarde, Galo, professor Hudson, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Em Debate. Bom, infelizmente na nossa política, na política brasileira, isso vem desde a formação cultural, histórica do nosso país, algumas situações elas permeiam, né, por gerações e gerações e nós não conseguimos, apesar das diversas tentativas e das mudanças que são feitas no quadro político, nós não conseguimos fazer com que determinadas práticas sejam definitivamente esquecidas. E algumas dessas práticas são as obras eleitoreiras, obras que muitas das vezes não são importantes, são apenas
obras que chamam a atenção e que ocorrem, infelizmente, no final do mandato. Outras obras, por sinal, são sim importantes, mas não são realizadas dentro daquele cronograma, como o professor Hudson bem disse, né, dentro do plano plurianual, dentro das diretrizes estabelecidas, e acontecem apenas no final do mandato, isto para que a população tenha a ideia de que o prefeito ele realmente trabalha, ele está executando obras, né? Isso vem também daquilo que a gente fala, né, que todos nós temos memória curta, né? Vem consolidar essa frase no sentido de que aquilo que é realizado por último fica vivo na memória e na hora de nós formarmos o nosso voto, nós vamos lembrar daquilo que aconteceu. Isso não é certo, ao contrário, isso é muito errado, é uma prática coronelista, é uma prática que nós devemos extirpar do mundo político. Então nós devemos ter muita atenção, sobretudo nesse ano, né, próximo às eleições, em saber quais são as ações que estão sendo executadas dentro de uma programação que efetivamente serão importantes para a vida da população e quais são as ações, as medidas que efetivamente são apenas eleitoreiras, ou seja, tem a intenção de fazer uma publicidade, né, de se valer do patrimônio público, de uma obra que é realizada com recursos públicos para ter o seu nome lembrado no momento do voto. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão, e é uma discussão que a gente tem que ter não só agora, no finalzinho do mandato, próxima eleição, é uma reflexão que nós temos que fazer ao longo de toda a administração, pensar no que está sendo feito em benefício da população e no que está sendo feito apenas para angariar votos. Tá certo. Bom, para a gente começar de vez o nosso quadro em debate, professor Hudson, até que ponto nós temos até uma questão de ética, né? A ética de um prefeito de conseguir desenvolver todas essas ações, até que ponto, na sua opinião, tem sido, trazendo para a nossa realidade, diversas dessas ações tomadas em nosso município, tem sido uma questão ética, né, ou antiética, até mesmo a tomada de decisões no ano eleitoral, e até que ponto tem sido até ilegal, na sua opinião, né? Até porque cabe algumas outras situações legais no aspecto da tomada de decisões, utilização do patrimônio, como se fosse uma campanha desenvolvida pelo chefe do executivo. Eu acho que nós sempre temos que estar muito atentos a situações diversas que podem ocorrer durante o pleito eleitoral, né? Eu acho que um antídoto que tem para isso, né, para que o prefeito, né, seja ele qual for, ele não deixar, né, não empurrar muitas vezes problema com a barriga. Muitas vezes é a pessoa que está precisando de uma creche e aquela creche só vai ser construída no último ano do mandato. É o asfaltamento da rua, que a rua está totalmente esburacada, ela precisa de uma manutenção e a manutenção só vai vir no último ano do mandato, porque coincide, obviamente, né, com o processo eleitoral, ou é a questão de um PSF, de um posto de saúde que precisa de uma reforma, ou um bairro que precisa urgentemente de um PSF, e aquilo deixa para ser entregue no ano eleitoral. São circunstâncias assim que a população, ela não é mais besta, ela não é boba, ela não nasceu ontem, ainda mais hoje com as redes sociais, né? Aumentou muito a criticidade da população. Aumentou para o bem e para o mal, aumentou para os dois lados, mas é fato que hoje em dia a população está muito mais crítica. Então, cabe à Justiça Eleitoral sempre estar atenta a isso, sempre ver essas movimentações que são, de fato, né, quando ocorrem, antiéticas, que são irresponsáveis, que são ações ali que, na verdade, elas estão diminuindo, inclusive, o próprio valor da cidadania. Então, isso é muito complicado. E um outro antídoto que eu vejo que a gente pode utilizar para isso é a participação efetiva da população nos conselhos, e os conselhos passarem realmente a cobrar ações do executivo. Os conselhos são uma forma da população, a forma mais democrática, né, que pode existir dentro do status quo que nós vivemos, né? É uma das formas mais democráticas que pode existir da população poder participar, acompanhar o andamento, ver o gerenciamento da coisa pública, e isso é importantíssimo. Tá certo. Professor Camilo, dentro deste tema ainda, até dessas questões legais que temos, várias obras a serem realizadas em ano eleitoral, como que o senhor entende essa situação? É até uma orientação que a gente deixa hoje, um programa mais orientativo para o eleitor ficar mais atento. E não são apenas as obras, Galo. A gente tem visto diversas medidas, por exemplo, em relação ao combate à pandemia do coronavírus, que diversas ações, elas são
elas perpassam interesses que não verdadeiramente os interesses do combate à pandemia. Então, nós vimos, inclusive na nossa cidade, mas temos vários exemplos, que muitas das vezes a flexibilização foi utilizada como uma medida eleitoreira, ou seja, uma medida muito importante que gera um risco à vida da população, elas foram tomadas sem a melhor observância dos critérios médicos, dos critérios dos especialistas, mas sim com o objetivo de angariar algum benefício eleitoral no sentido de flexibilizar determinadas atividades. E isso fica mais visível quando a gente fala de obras, né? Muitas obras, né, como já dito, são extremamente importantes e elas poderiam ocorrer antes. Ou seja, existiam recursos ou verbas que foram repassadas para que fosse feito, mas foram utilizadas, estão sendo utilizadas apenas nesse momento eleitoral, né? Pré-eleições, né? Com a proximidade das eleições. Uma eleição que com certeza será atípica, mas ela também é marcada por essa situação, né? Em que medidas são tomadas apenas com o objetivo de angariar votos. Então, e a legislação eleitoral ela é muito clara, né? Ela impede, inclusive, que os gestores participem das inaugurações, por exemplo. Ela impede e visa impedir justamente que haja autopromoção, ou seja, que o gestor ou aliados políticos desse gestor se utilizem de obras públicas construídas com recursos públicos para ter algum tipo de benefício eleitoral. E é justamente isso que nós temos que ficar atentos. O professor Hudson trouxe um tema muito importante, né, que é a participação social através daqueles mecanismos que já existem, que são os conselhos municipais, os conselhos comunitários. E nós temos que ficar muito informados daquilo que pode, daquilo que não pode, para a gente também não fazer uma reflexão errônea em relação ao nosso voto. Muitas das vezes as obras, elas, nesse momento, elas são importantes, né? Elas devem acontecer, mas por outro lado a gente tem que saber do senso ético do gestor, porque a ética é um requisito importantíssimo dentro da nossa avaliação dos candidatos para escolher bem e para votar bem. E Camila, aproveitando a sua fala ainda, sobre essa questão da lei eleitoral e tudo, o senhor acredita que deveria haver um rigor talvez um pouquinho maior ou até mesmo uma fiscalização maior? Digo isso em âmbito nacional. Bom, a lei eleitoral, Galo, ela é bastante rígida, né? Ela apresenta, inclusive, condutas que são vedadas e que, se cometidas, podem levar ao indeferimento do registro daquele candidato. O que falta, como em quase tudo na nossa sociedade, é a fiscalização. Nesse período, né, que antecede agora as eleições, os próprios grupos políticos distintos do gestor, eles acabam que se policiam, né? Um fiscaliza o outro para evitar que alguém tenha algum benefício e acabe desequilibrando o pleito, desequilibrando o processo eleitoral. E é justamente isso que a Justiça Eleitoral tenta coibir, que medidas eleitoreiras, né, que a utilização de recursos públicos, ela não alcance apenas o objetivo que ela tem, mas ela alcance um objetivo irregular, que é o de impactar nas eleições, de desequilibrar. A intenção é que todos aqueles que se propõem a assumir um cargo, e a própria criação do fundo eleitoral objetivou nesse sentido, de que todos tenham as mesmas possibilidades, as mesmas condições de pleitear aquele determinado cargo, evitando-se medidas que gerem esse desequilíbrio. Certo. O ano eleitoral, desde o início, impõe uma série de restrições aos governantes, como estamos dizendo aqui, em todos os municípios, que ficam proibidos, né, de fazer o uso promocional da distribuição gratuita de bens e serviços custeados pelo poder público. No entanto, nos 3 meses que antecedem este pleito, marcados neste ano pelo dia 15 de agosto também, que as restrições ficam mais severas, né? Os trabalhos de revitalização, manutenção e construções devem ser observados pelos eleitores. De acordo com a lei eleitoral, algumas coisas que as prefeituras não podem fazer durante o período eleitoral. Professor Hudson, falando sobre o exercício pleno do voto. É um ano que, como nós já citamos aqui, é um ano bastante atípico, é um ano que, inclusive, devido à situação de pandemia, a questão das eleições, ela está ficando mais evidente agora, né, num período de campanha, o que em outras oportunidades muito se falava do ano eleitoral. Então, como fica essa questão consciente do voto, a questão consciente do eleitor, agora que faltam um pouco mais de 45 dias aí também que a gente pode colocar para as eleições no dia 15 de novembro? O eleitor, né, talvez nesse ano, ele esteja um pouco mais atento, né,
porque nós estamos vivendo um período ali de pandemia, onde duas questões elas acabaram ficando exacerbadas, né? É a questão da saúde, né, a saúde pública e a defesa realmente do SUS. Eu acho que essa pandemia mostrou que a gente muito fala, né, que o SUS não serve para nada. Nós temos mania sempre de desvalorizar muitas coisas que já foram construídas ao longo da história nesse país, e o SUS é um grande avanço que veio com a Constituição de 1988 e que muitas vezes nós não damos a ele o seu devido valor. Com a pandemia passamos a conhecer um pouco mais o SUS e dar um pouco mais de valor a ele. Isso não quer dizer que o SUS está perfeito, muito pelo contrário, ele necessita de muito investimento, é a área da saúde pública. Então isso hoje em dia está, né, ali veio à tona. E o outro problema que ficou bem visível com a pandemia é a questão da geração de emprego e renda, né? Muitas pessoas ficando desempregadas, né? Muitas lojas, comércios, serviços fechando as portas. Então isso traz no eleitor uma preocupação. O eleitor está sentindo na pele justamente a falta de políticas públicas ou a ineficiência de algumas políticas públicas, ou a necessidade de aprimorar algumas políticas públicas, e isso com certeza irá ter um peso muito significativo no voto nesse ano, né? Então, até fazendo um link com o nosso tema aqui, quando os prefeitos deixam, né, para poder realizar obras no último ano, né, porque entrar no período eleitoral ali realizando obras, a população acredita que ela está mais atenta. Por quê? Porque são muitas coisas que deixaram de ser feitas nos últimos 4 anos que agora estão descambando, né, no momento de pandemia, vem à tona e a população acaba ficando um pouco mais atenta. Professor Camilo, esse ano então nós temos, o senhor concorda, alguns temas em destaque realmente que serão mais visados nas eleições? Nós temos temas que são destaque sempre e que, embora sejam destaque sempre, infelizmente ainda nós não conseguimos as melhorias que necessitamos. É o caso que foi falado aqui. Nós temos o SUS, né, que envolve todo um complexo sistema para garantir a saúde de todos e que infelizmente não é tão valorizado, inclusive pelos próprios gestores públicos, que não basta apenas a criação e a construção de unidades de saúde. Nós temos que bem equipar essas unidades, temos que ter profissionais preparados, valorizados, né, que se dediquem efetivamente à melhoria, né, e trazer aquilo que a população espera. No outro lado, nós temos um assunto que é muito importante, que está sempre na pauta também, sempre conflui na pauta nesses momentos pré-eleitorais, que é a questão do desemprego, reforçado pela pandemia. Então nós temos que avaliar também as propostas no sentido como será a economia daqui para frente, como nós vamos poder reaquecer a economia, mas sem perder de vista alguns aspectos importantes, que é do trabalho com qualidade, com dignidade. Isso é muito importante, mas penso que a pandemia também ela revigorou o papel do Estado, né? Muitos são favoráveis que a gente tenha um Estado com participação mínima nos diversos ramos da sociedade, mas se o Estado tivesse essa participação mínima, nós estaríamos vivendo um caos ainda maior, já que precisamos lembrar, né, o auxílio emergencial, uma política pública importante nesse momento, assim como é o Bolsa Família já de muito tempo. Então são assuntos que sempre permeiam a pauta eleitoral e elas se reforçam agora nesse momento que nós estamos vivendo, né? Sem contar outros temas que são igualmente relevantes. Segurança pública, a gente acompanha assim, de certa forma apreensivo, né, o aumento dos casos de violência contra a mulher, violência contra a criança, como foi falado aqui um pouco mais cedo. Então é importante que nós observemos essas pautas, mas que nós também observemos quais são as propostas, os projetos, se essas propostas realmente são capazes de serem construídas, de serem efetivadas dentro da administração pública. A administração pública ela é extremamente relevante, nós devemos dedicar atenção nesse momento para escolher bem os nossos representantes, os vereadores, para escolher bem aquele que vai administrar todos esses recursos que são nossos, né? Prefeito e vice-prefeito. Tá certo, agora considerações finais dos nossos debatedores, começando com o professor Hudson. É importantíssimo você, eleitor, né, que está aí nos acompanhando, ter realmente consciência nesse ano, tá certo? Que na hora de votar, né? Ficar muito atento realmente a promessas de campanha que são vazias, né? Ficar muito atento também, como a gente já falou, né?
muitas vezes o prefeito que deixa para fazer, isso aí, quando eu falo isso, eu estou falando no Brasil como um todo, né? E a TV Plan, ela atinge aqui a região. Então, a gente ficasse sempre atento a isso, a esses administradores que sempre empurram com a barriga os problemas e deixam para tentar resolver esses problemas lá no último ano de mandato, né? Assim como também muitos vereadores, né? Que muitas vezes, buscando ali também a reeleição, acabam, né, atendendo a algumas demandas da população. Nem é muitas vezes o papel do vereador atender a demandas de forma direta, mas alguns vereadores acabam caindo nisso, e é o famoso assistencialismo que a gente chama, né? É preciso que o eleitor ele esteja cada vez mais consciente do seu voto, que ele seja crítico realmente, né? E na hora de votar ele tenha consciência do que ele está votando. E tem um ditado, né, que os romanos usavam muito, que eu gosto e que eu acho que ele serve para muita coisa na vida, para quase tudo na vida, e que serve muito para a eleição, né? A esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, uma gestão pública, ela tem que ser transparente, ela tem que ser... o candidato, perdão dizendo, não é a gestão, mas o candidato ele tem que ser transparente, ele tem que mostrar as propostas dele ali e tem que ser propostas que são realizáveis também, né? Beleza. Camilo, suas considerações finais agora. Bom, nesse momento político que vivemos, uma palavra sempre é muito lembrada, que é a renovação. Mas a renovação ela tem que ser muito mais do que os nomes, ela tem que ser realmente das práticas. E nós falamos ao longo aqui do programa de práticas que remetem a muito tempo e que, infelizmente, mesmo com a renovação dos nomes ocorrida, sobretudo nos últimos anos, elas ainda permeiam a administração pública. E são justamente essas práticas que nós devemos cada vez mais combater. E combater através da boa escolha dos candidatos, não um candidato que simplesmente é novo. Lá no Rio nós tivemos, por exemplo, um governador que veio com esse discurso de renovação, que veio, né, de dentro do Poder Judiciário, que infelizmente não conseguiu representar nada. Pelo contrário, manteve-se essas práticas que eu estou falando, que são práticas negativas, práticas ruins, e ainda as aumentou. Então é importante que nós não nos deixemos caminhar numa renovação inconsequente. A nossa renovação tem que ser uma renovação observando o currículo daqueles candidatos, observando a sua vida pregressa, fazendo realmente uma análise, uma reflexão antes de escolher o candidato e antes da gente exercer o nosso direito sagrado ao voto. É isso, programa Plantão da Tarde, o quadro Em Debate, para você que está sempre conosco ligado. Muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana nós voltamos e agora as pautas mais voltadas à eleição 2020, eleições municipais, seu voto levado a sério também aqui na TV Plan. Muito obrigado pela audiência, a companhia de sempre. Eu volto às 7 da noite com mais notícias. Até lá!